Aproveitando, professor, dentro da responsabilidade civil, né, por assim dizer, que já foi muito bem esclarecida, o professor comentou uma coisa que me chamou muito a atenção para a realidade minha, clínica, né? Claro. De como quando a gente administra determinada medicação ou faz determinado procedimento nesse paciente, e esse ato de administrar determinada medicação ou determinado procedimento tem uma resultante negativa lá na frente. Vale a pena aqui a gente, enquanto dentista, comentar do processo de envelhecimento do brasileiro, né? Sim. E junto com isso acaba vindo aquele paciente em uso de polimedicação. Várias medicações e que às vezes a medicação que nós precisamos usar pode interferir na medicação desse paciente, enfim. Nesse sentido, professor, agora entrando numa parte um pouco mais técnica da sua área, eu poderia incorrer no que eu diria dos 3 pesadelos da responsabilidade civil do dentista, que seria a imprudência, a imperícia ou até a negligência? O professor poderia ponderar e Sim. explicar um pouquinho melhor esses 3 conceitos? A imperícia, quando você não tem o conhecimento técnico, você vai fazer um procedimento estético e de repente aparece e fala assim, é um caso de cirurgia, você sabe que tem diferença. Eu não tenho esse conhecimento técnico para fazer uma cirurgia. Daí você fala, mas o que pode dar errado, Thiago? Pé na tábua. O achismo. O achismo. Você já deu certo com fulano e com Beltrano. O que pode dar errado? E esse é o grande problema. O profissional acaba fazendo e, de repente, no momento do procedimento, acaba havendo uma complicação. E a pessoa tem, e nós sabemos de alguns casos, de repente a raiz do dente nós extrair se rompeu, como pode fazer, e de repente ele percebeu que era um material X, de repente era Y. Como é que tem? Imperícia, não tem conhecimento técnico. Imprudência, por mais que ele tenha que fazer isso, quando ele faz alguma coisa atrapalhada, ou seja, eu tinha que fazer etapas A1, A2, A3, A4 e A5. Eu estou na 1, na 2, já faço a 4 e a 5, eu pulo a fase 3. E eu acabo fazendo de uma forma atabalhoada. Seria mais ou menos a negligência da que a literatura preconiza. Negligência dentro dessa condição que ele acaba fazendo. Ele foi negligente naquele procedimento. E aquela condição de se você também omitir, tem aquela possibilidade. Fala, poxa vida, acabei de utilizar um material, será que eu preciso esterilizar? Você fala, sempre preciso esterilizar, você aprendeu isso e tudo mais. Fala, mas nunca deu problema, já fiz tantas vezes. E cometem essas pequenas falhas na questão da culpabilidade. Se você tinha o dever, tinha esse conhecimento e você não o fez, você é o culpado. E Deus se fala, e como será que ele fez? Claro, algumas condições você fala, o meu paciente, como é que ele vai perceber se eu fiz ou não a esterilização correta? Será que eu pude fazer isso? Vai gerar alguma condição? Não dá nada. Até que um dia dá. E aí você fala, poxa vida, todo cuidado. É a mesma coisa, um alimento que você ingere. Você pode passar a vida toda ingerindo o mesmo alimento, mas um dia pode ser que o teu organismo não esteja colocado, vai rejeitar, pode fazer isso. Então, mesma coisa, então, negligência, imprudência e imperícia são esses cuidados que grau de culpabilidade. Então, essa condição, se você não tiver, você tem o dever de colocar que você seguiu todos esses procedimentos, tá? Tem alguns casos que nós podemos isentar a culpa do profissional? Tem. São aqueles casos que eu já comentei, em que o paciente, sendo advertido que não poderia fazer determinadas coisas, ele vai e faz. Vamos imaginar um procedimento cirúrgico, de repente ele ingeriu... O paciente fumou após a extração. Exatamente. Bem corriqueiro. Ingeriu determinado líquido que acabou dando uma complicação. Os pontos cirúrgicos acabaram fazendo. Ele sai dali, vai uma feijoada, vai comer uma costela, alguma coisa. E eu falo, mas doutor, o doutor não me disse que costela que era para fazer isso. E aparece o sujeito todo arrebentado. Fala assim, por quê? Porque eu não posso deixar... E as pessoas muitas vezes são inconsequentes. É por conta dessa inconsequência que cabe ao profissional fazer isso. Porque é possível, uma vez que comprovado essa situação da culpa da vítima ou culpa do paciente, é possível você isentar a culpa do profissional.
Então, teve algumas situações em que a pessoa, parece algumas situações que me procuram, tem lá, no momento pede justiça gratuita para fazer a defesa. Pede justiça gratuita e a Constituição permite pessoas que não têm condições, não têm condições financeiras, econômicas e arcar com as custas processuais, você tem o direito de invocar o direito à proteção e tudo mais, pedir justiça gratuita. E naquela final de semana o sujeito aparece no Facebook, redes sociais e tudo mais, curtindo altas festas, curtindo o seu carro, ou seja, ostentando uma possibilidade, ou seja, é incompatível isso que tem. E é algumas situações dentro que envolve nessa condição da condição dessa área, da área do odonto, principalmente desses cuidados. Foi orientado, fez. E ele não tomou cuidado e aparece o sujeito lá mordendo. Logo depois, comendo meio que lá os Flintstones, né? Comendo aquela questão, ou seja, fazendo aparecendo. Ou seja, tomando esse cuidado necessário. Então, você fala, e tem muita gente que hoje em dia o pessoal perdeu um pouquinho a natureza a parte dos limites que tem. Mas sim, seria uma forma de provar essa condição. Outra forma também, aí somente a perícia poderá dizer, pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que têm uma conformação física, outros vão reagir com medicamentos, tomar esse cuidado. Tá? Vai fazendo essas condições. A prescrição. Após um procedimento, você vai fazer a prescrição, vai fazer a orientação, indicação, a ingestão de um determinado medicamento. E ele, muitas vezes, fala assim, não, eu não vou fazer essa condição. Minha avó tinha um chazinho e tudo mais, acaba fazendo e, de repente, não tomou aqueles cuidados necessários e, nessa condição, fazendo isso, pode gerar uma consequência, pode gerar algum problema. Então essas são condições em que permite pelo menos fazer uma defesa plausível, mas primeiro tem que estar registrado, tem que estar colocado. Ao falar, sabendo que tem isso, é importante que o profissional saiba, que você acabou de citar, tem pessoas que procuram, tem pessoas que são meio que um pouquinho hipocondríacas, né? Sim. Que tomam remédio até para a cor do pensamento mudar. Sim. E aí, aquele medicamento que lhe deu certo em todas as outras condições, a parte de um caso fortuito, aí você acaba indicando aquele medicamento. E é importante que você saiba, pelo menos, um pouco daquele histórico daquele profissional que está sendo medicado. E ali é importante com que você saiba se aqueles medicamentos poderão dar alguma reação adversa com aquele que você tem que fazer. Seria esse, até aproveitando o gancho, um caso, por exemplo, da imperícia? Caso eu não tenha o domínio, eu prescrevi uma droga para um paciente e não sabia que aquela droga poderia combinar com outra, ou porque o paciente é portador de alguma comorbidade, né, apresentada na anamnese, poderia caracterizar, por exemplo? Ele pode caracterizar e dar uma espécie de uma consequência. Você, como profissional, sempre antes de prescrever, você precisa conhecer para quem você está prescrevendo o teu paciente. E Deus você fala, ele tem o histórico e tudo mais. Ele que declare tudo que ele está tomando. Vamos imaginar nessa condição que ele tome lá 5 medicamentos, ele só fala o nome de 4 e esquece um. E esses ele daria, em hipótese alguma, poderia colocar com aquele que você prescreveu. Mas ele assinou, ele colocou, ele fez essa condição e você não tinha como colocar. Você, por mais que todos perguntem, o senhor toma mais algum medicamento, mais? E vamos imaginar, sabendo desse, você jamais teria indicado aquele. Aí pode ser feito. E se acontecer, você fala, bom, eu segui nesses 4 medicamentos. E ele falou que tinha um quinto e veio ser descoberto depois. Você não tem bola de cristal. Mas você tem um procedimento, uma forma introdutória, permite com que tome algumas cautelas necessárias para você não incorrer naquele erro. Claro. Porque você fala, poxa vida, mesmo um profissional recém-formado, saberia que esse medicamento X jamais daria certo com esse que foi prescrito. Então aí seria uma forma de você isentar. Mas de novo nós caímos naquela condição. Registre. Documental. E Deus você fala, vou perder um certo tempo de fazer isso. Aqueles preciosos minutos. Então, aquela condição que você vai perder um pouquinho do teu tempo, mais ou menos é mais ali nessa condição. Você perde ali naquele momento, mas te dá segurança. E por que nós temos que tomar? É a mesma coisa que eu falo para os meus alunos. Né? E quando as pessoas na frente ali, as pessoas para conseguir determinados objetivos, imediatismo, as pessoas mentem.
Com e eu certeza. falo, e o ser humano, nenhum ser humano tem certificado de garantia para dizer 100% que eu não vou mentir para você, Tiago, e tudo mais, por mais que eu tenha sido mais sincero, o mais transparente com você, algumas situações eu posso omitir, que eles pensam, é uma mentirinha básica. E o profissional tem que tomar esse cuidado, de você fala, poxa, é um pouquinho temerário? Sim. Vocês escolheram essa bela profissão, eu também é uma profissão que nós trabalhamos com pessoas. E trabalhar com pessoas, você tem que ter esse preparo e esse cuidado. Você fala, mas aí eu não vou ficar desconfiado de tudo e de todos. Não é desconfiado, mas cuidadoso, cuidadosa ao trabalhar com essas pessoas. As pessoas elas podem omitir, podem fazer algumas coisas e podem também agir de uma má fé. Sim. Tá? Se isso ficar bem claro, essa situação, eu mesmo tive pessoas que mentiram nessa condição da parte de defesa. E aí descobri somente ao longo do processo. Eu renuncio. O profissional também tem que ter essa condição e deixar bem claro por essa condição. Porque se ele vier a faltar, o paciente vier a faltar com essas informações, é importante que isso deva ser esclarecido. Falou assim, olha, o senhor tem que fazer, o senhor tem que confiar em mim como profissional, porque é você que tem que fazer. Eu vou fazer algum procedimento, seja ele simples, estético, pode dar uma consequência, ou seja ele um pouquinho mais severo, caso uma cirurgia, um tratamento de canal, alguma coisa que pode ter uma consequência. Tá? Então, seja o processo. Você vai tomar todos os cuidados possíveis, a parte técnica de esterilização, todos os cuidados. Porém, mesmo assim, tem alguns infortúnios, tem algumas situações que eu não tenho. Vamos imaginar que a pessoa já vinha de um quadro clínico e naquele momento, ou seja, você estava na hora errada, no momento errado, fazendo a coisa mesmo certa de se falar, foi você o causador? Não. Sim. Tudo isso nós vamos ter que colocar. Não, era uma pessoa que já estava num quadro debilitado e quando chegou você fez aquela condição. Então isso é um risco, todo risco tem. Todos nós falamos. Eu me lembro que uma pessoa me contratou uma vez e falou assim, me vê uma forma que se torna impossível a pessoa me questionar. Falou, não existe, porque você risco por risco, tenta atravessar a rua em frente à sua casa sem olhar para os dois lados. Você pode ser atropelado. Com certeza. Então são essas condições ali. Até aproveitando, acho a explicação do professor, até comentar com você, caro colega que está aí do outro lado nos assistindo, uma situação que aconteceu comigo no meu consultório, que se encaixa perfeitamente nessa situação. Chegou uma paciente para fazer uma consulta de avaliação e durante a anamnese ela relatou que fazia uso de vários medicamentos, mas até então medicamentos que não tinham muita importância ou muita influência para o tratamento odontológico. Eis que dediquei estes preciosos minutos numa investigação mais a fundo, justamente por depois de um certo tempo de formado, você já acende a luz do sinal amarelo ali, e acabei questionando um pouco mais. Dona fulana, a senhora toma mais alguma medicação além disso? Eu tomo uma vitamina para os ossos. Quando ela falou vitamina para os ossos, você que é cirurgião dentista, está do outro lado, já sacou mais ou menos aonde eu quero chegar. A paciente fazia uso contínuo de alendronato de cálcio. E justamente o procedimento que ela procurava era uma extração. Então imagina o risco que eu estava correndo de desenvolver uma osteonecrose pós-operatória pelo uso não informado pela paciente na anamnese, apenas me relatou que fazia uso de uma vitamina para os ossos. Então, mais uma vez, aí serve de alerta até a explicação do professor e as possíveis consequências disso, de dedicarmos esse tempo um pouco maior com o nosso paciente para deixar ele totalmente a par e para que nós também fiquemos completamente a par da situação clínica do nosso paciente.